Nem toda dor aparece em exames. Algumas moram em silêncios, em olhares vazios, em corações marcados por palavras que nunca deveriam ser ditas. Hoje, a gente escuta a história de um jovem que carregou no corpo as marcas de um lar que não era abrigo. Um pai desequilibrado emocionalmente, emoções silenciadas e uma infância que deixou cicatrizes em lugares invisíveis. Mas não é só uma história de dor, é também uma história de resistência, de quem, mesmo ferido, decidiu viver. Se você já teve que engolir o choro, esconder seus sentimentos ou aprender a sobreviver onde deveria ser amado, esse episódio é para você. Escute com o coração. Meu nome é Patrícia Silva e eu faço parte da família Hellbot. Meu nome é Eliana Ribeiro e eu faço parte do Curados para Curar. Meu nome é Rodrigo Oliveira, estou no Pode Cura, a sua história edifica. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Edson Ribeiro, pastor-presidente do Ministério Hellbot. Eu faço parte do Curados para Curar e hoje eu estou no Pode Cura, a sua história edifica. Como vocês ouviram, nós estamos aqui, né, nesse momento especial com o nosso irmão Rodrigo, né, para edificar a sua vida, que está aí do outro lado da telinha, com essa história que eu tenho certeza que vai levantar, vai florescer em corações, Rodrigo. Mas primeiro a gente quer saber quem é Rodrigo, sua história, casado, tem filho, sua idade, seu nome. Meu nome é Rodrigo Oliveira, tenho 29 anos, sou casado com uma esposa lindíssima, maravilhosa. Tenho uma filha que é a cara da mãe, então não tem como não nascer linda, né? E puxando pro pai também. Meus pais sempre frequentaram a igreja e tal, e então sempre cresci, nasci, tive esse privilégio de nascer em berço evangélico. E se você pudesse descrever assim um pouco da sua infância, alguma memória da sua infância, como foi crescer dentro de um lar que hoje a gente vê que não era um lar saudável, como seria essa memória? Como você retrataria essa sua infância? A minha infância, como eu falei, sempre foi dentro do evangelho, sempre, desde que eu me entendo como gente. Eu acho até que os meus pais me criaram para isso, né? Porque desde que me entendo como gente, eu sirvo a Deus e a igreja de alguma forma. A minha infância toda foi igreja. E os meus pais, eles me privaram muito de muitas coisas na minha infância, porque na cabeça deles eu desviaria o foco, como, por exemplo, jogar bola, ter determinados brinquedos. Isso da época que televisão não poderia ter em casa porque era pecado. Assistir jogo piorou ainda, não podia nem jogar e nem assistir porque era coisa do demônio. Então eu nasci também naquela época que a Disney, né? Que a Disney era do capeta. Se você pegasse o símbolo da Coca-Cola, virasse ao contrário, aparecia um demônio com um chifrezinho lá. Eu lembro disso. Pô. Então, assim, a minha infância foi muito, muito retida dentro da minha casa. Os meus amigos, se quisessem me ver, vinham dentro de casa. Os meus Nada parentes. de rua, jogar uma Não, gude, não. nada? Não, Good eu não Tudo joguei. restrito, né? É tudo restrito. Eu acho que o máximo que eu fiz, assim, de errado para os meus pais foi ir no campo e jogar bola. Porque Good, pipa, na cabeça deles era errado. Good, pipa, então essas coisas eu não tive a infância de brincar, né? Na minha infância, de se divertir, de outro colega falar, não, vou dormir na sua casa, eu vou dormir na casa do colega, porque meus pais sempre, não, Rodrigo, ele precisa estar aqui com a gente, porque Rodrigo, ele é crente, então sempre fui excluído de outras atividades. Atividade da escola, nem cito, porque São João não podia ir, porque matou João Batista. Em novembro tinha Halloween, é coisa do capeta, a abóbora vai ressuscitar de madrugada. É 31 de outubro, Aí a abóbora vai crescer braço e perna nela e vai. Então, tipo, eu sempre fui São João também. Eu sempre fui privado de tanto comemorar essas festas, como participar dessas festas também. Mas como você já citou aí a situação de escola, mas quem era o Rodrigo na escola, já que seus pais não estavam na escola? Porque Na meus pais, ausência dos pais. na ausência dos pais era outra situação. Porque, assim, infelizmente, isso é até um alerta para os pais de hoje, que hoje diminuiu bastante. Os nossos pais de antigamente, quem for da minha idade aí de 30 anos para baixo vai perceber, eles nos ensinavam a estar na igreja e não ser a igreja. Então, eu tinha que estar na igreja, independente de como fosse a minha vida lá fora.
Mas ser igreja, porque você está na igreja e ser igreja é totalmente diferente. Entendeu? Então, quando eu não estava na presença dos meus pais, eu estourava tanque da escola, jogava ovo dentro do tanque pro pessoal beber água podre. Então, era meio que... Você não conseguia ter um relacionamento saudável na escola? Não. Tipo, em casa você não podia brincar, na escola você também não brincava. Podia, aí você já bagunçava. Na verdade, toda essa restrição dentro de casa, essas proibições, deixava você camuflado. Sim. E você dizia assim, quando na ausência dos meus pais eu vou me revelar. Tocar o terror. Então, tipo, eu sempre fui um aluno que dei trabalho na escola, sempre fui aluno que meus pais foram chamados na escola, independe da idade. Eu não me lembro uma idade que meus pais não tiveram que ir na escola para resolver algum problema meu. Eu não me lembro uma idade. Até depois do ensino médio, os meus pais sempre iam lá resolver algum B.O. meu, porque eles me ensinaram a estar dentro da igreja. Ou seja, eu tocava na igreja, eu ficava de obreiro na igreja, eu participava de coisas que eram vinculadas à igreja, porém, compromisso com Deus mesmo, que foi algo que eles não conseguiram passar para mim. Pegando esse gancho aí, falando da igreja, né? Hoje, é claro que as informações elas estão muito mais às claras. Muitas coisas eram ocultadas. Hoje, se quebrou muito tabus. Sim. E eu lembro que lá atrás se falava muito sobre a palavra, né, do Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, os pais pegavam aquilo como uma responsabilidade de ensinar os pais, olha a interpretação, o caminho da igreja. Não era o caminho dos princípios bíblicos. Então, quando a Bíblia diz assim, ensina o caminho que deve andar, não é simplesmente apontar para uma placa denominacional e dizer, olha, aquilo ali que é o certo, você tem que estar naquele lugar, e não ensinava a ideia dos princípios, né, o que é primordial. E por conta disso, como fora dito, a criança, ela se desenvolvia num recinto, num lugar, né, entre quatro paredes, mas ela não entendia o que de fato era ser a igreja. Que, na verdade, o sinônimo de igreja não são paredes. O sinônimo de igreja são pessoas. Sim. Então, assim, pessoas que são disciplinadas, orientadas a cuidar, respeitar pessoas. O meu pai, ele sempre tentou me dar o que ele não teve. Então, para ele dar em bens materiais, em questões financeiras, dar a comida e a moradia para ele já era suficiente. Porque ele falava, não, que eu não tive isso, eu estou te dando isso. Só que quando eu vou ver a história dos meus pais, ambos pessoas feridas, ambos familiarmente decepcionados, né? Frustrado. Meu pai, a mãe dele morreu quando ele nasceu, então ele foi muito maltratado pelo pai, pelo meu avô, muito maltratado pelo meu avô, morou em rua, meu pai não é alfabetizado, né? Então, quando eu vou pro lado da minha mãe, a minha mãe, o pai dela amava ela, porém, já a minha avó não. Então, sempre existiu entre eles uma barreira, porque eles não tiveram, eles conseguiram me dar o que financeiramente não faltava nada na minha casa, porém, essa questão de afeto em si, esse cuidado de sentar e perguntar assim, sim, e aí sua aula, você foi como hoje? Então, esse cuidado de perguntar como foi as notas, errou aqui por quê, senta aqui, eu não me lembro. Talvez na infância lá eu possa ter tido isso da minha mãe, só que eu não consigo me lembrar. Mas assim, hoje, você é adulto, você para e pensa lá atrás, em tudo que você passou, entendendo todo o histórico dos seus pais, você hoje tem uma percepção de que eles reproduziram, né, com a sua vida o que eles viveram lá atrás. Rodrigo, ele escrevendo a infância dele, eu percebi que teve algumas coisas que ficou pendente lá atrás, né? Quando você fala que você não teve essa infância de sair para brincar, né? Que você fez escondido, foi no campo, brincou, sim, mas que sua vida fora da escola e fora da igreja era dentro de casa. Sim. Só fala para mim um pouquinho se nesse período que você estava em casa, tinha grupos de amigos que frequentavam a sua casa para brincar de dominó, baralho, mesmo dentro de casa, algumas brincadeiras que dá para brincar dentro de casa, se você tinha grupos de pessoas, crianças que ia lá
na frente da casa, no quintal, para você estar ali brincando, se envolvendo. Nem eu ia para casa de ninguém e nem ninguém frequentava a minha Você nunca casa. dormiu na casa de um colega, nem um colega dormiu na sua não, casa? não. Depois que eu vou ficando adulto e tal, que eu mesmo conseguia sair, eu mesmo conseguia bancar minhas viagens, adulto. Só que infância não. Mais criança. Mais criança. Aí na sua casa não tinha esse grupo, certo? Não. Na igreja você tinha esse grupo de criança que você brincava depois do culto, aquele corre-corre? Não existia. Era justamente isso que hoje eu tento regular na minha filha. Minha filha, quando acaba o culto, ela sobe, ela brinca, ela corre, porque eu precisava manter a postura de quem eu era. E, de certa forma, a igreja em si, algumas pessoas em si, colocaram esse fardo em cima de mim. Tipo assim, ó, você não vai brincar, você é pregador, você é levita, você é obreiro. Então, eu não tinha esse convívio com muita criança. Mas você participava da escola infantil? Não, eu sempre fui levado para a união masculina. Então você foi uma criança, na verdade, Solitária, uma criança adulta. Sim. Né? Uma criança que não foi criança. Sim. E por conta disso você tinha algumas reações na escola por não saber ser criança, né? E muitas das vezes a gente não entende por que eu falei aqui, né? Que me chamou a atenção. A importância de a criança poder viver a fase, né? Principalmente a sua primeira infância, quando ela está formando o seu eu, tudo direitinho, a parte cognitiva. Então, assim, ele não teve essa parte. E foi roubada dele, essa parte, né, de infância. Então, ele me relata que muitos pontos da vida dele ele não sabe o que é, ele não viveu. Tipo, fim de tarde e jogar bola com os coleguinhas, brincar de carrinho na frente da casa com os colegas, aquelas brigas bobas, saber resolver um conflito. Porque quando criança, a gente aprende tudo isso, né? Como se comportar, as frustrações, como resolver. Então, querendo ou não, foi uma criança privada dentro de casa, mas que foi roubada essa infância. Porque a infância, eu costumo chamar a infância de momento de construção, onde você está construindo quem você é, quem você vai ser. Então, seja no brincar, você se constrói, no brincar de carrinho, no quebrar um carrinho. Sim. Então, assim, esses momentos foi roubado de você. Né? Isso eu estou entendendo dessa forma. E se foi roubado de você esse momento, o adulto de hoje tem que prestar conta desse roubo. Sim. É o que a gente esquece. A gente esquece que quando algo é roubado na nossa infância, só que quando a gente chega à fase adulta, o adulto tem que pagar. Alguém tem que pagar por esse roubo. A conta chega, né? Porque fica desfalcado, fica aquele rombo, aquele buraco ali. Então, no momento que ficou aquele buraco aqui, quem vai tampar esse buraco? Quem vai pagar essa conta? Alguém tem que pagar. Então, alguém precisa pagar. E quem vai pagar e quem está pagando essa conta é você hoje. Então, assim, o brincar na infância é essencial. Eu sei que tem famílias que não dão importância, né? Ah, porque meu filho é problemático. Ah, porque meu filho todo dia vai pro quintal, vai pro campinho. Ah, brincou no parquinho, não vem mais, pega a criança. Então, assim, até se brigar, mãe, pai, tia, babá, é muito importante. Porque nesse momento de conflito, sabe o que ele aprende? Ele vai aprender a controlar as emoções dele. Hoje ele vai desequilibrar, amanhã de novo. Mas daqui a um mês, a um ano, ele vai aprender que se ele briga com o coleguinha, ele perde o carrinho, o coleguinha não vai prestar mais o carrinho a ele. No outro dia, o coleguinha não vai querer brincar com ele. Se ele não se comporta no meio de um grupo, né, o tempo todo brigando, batendo, mordendo, fazendo as coisas, vai chegar um momento que o grupo todo vai excluir ele vai entender que aquele comportamento não é legal, que ele precisa se controlar. Então, assim, a infância, eu costumo dizer que é a parte mais importante da nossa vida, entendeu? Seja no brincar, seja no conflito, seja onde for. É a parte mais importante. Tudo quanto está sendo dito aqui, está sendo colocado em mesa, é justamente uma prevenção, né? O Pode Cura, o Curados para Curar, se trabalha com a prevenção. Então, assim, quem errou lá atrás, falhou lá atrás, então, pessoas que reproduziram. Sim. Então, chega um momento que a gente precisa parar, pensar, respirar e começar a fazer de forma diferente. O pastor acabou de falar aí, né, sobre essa prevenção e tal. E aí eu preciso fazer isso, né? Porque as pessoas que estão assistindo a gente vai ter essa base, talvez se encontrem em você, né? Tem vários Rodrigos ali. Verdade. E aí ainda falando do brincar. Então, se você não tinha o brincar na rua, na escola e tal. Então, assim, existia esse brincar, existia esse momento com a família, porque às vezes tem pais, né, que joga bola, brinca, faz, acontece. Como era esse relacionamento, essa construção na infância, né? De brincar dentro de casa. O pai chegou do trabalho, vamos jogar um pouquinho, vamos jogar um baralho.
trabalho, vamos pintar, vamos fazer alguma coisa. Tinha isso, tinha algum momento assim, sabe? Eu sou criança agora, pelo menos com os meus pais, com minha mãe, eu sou uma criança, eu vou pintar, eu vou brincar, eu vou pular do sofá. Fala um pouco assim, esse momento dentro de casa, essa criação dentro de casa. Para eles era algo normal, o normal deles era me mandar para a escola, me mandar para a igreja e me manter dentro de casa. Então eu não sei se por eles não ter, eles acabar falando, isso não é relevante, não é necessário para Rodrigo. Então eu não me lembro episódio de eu brincar com meu pai. Por exemplo, eu ficar no colo, entendeu? Até no colo, brincar. Eu acho que o máximo de coisas que a gente fez junto foi assistir jornal. Eu acho que isso aí a gente fez pra caramba. Coisa de adulto. É coisa de adulto. Eu sempre fui moldado a fazer coisa de adulto. Eu não sei se a ideia deles era me amadurecer cedo ou que brincar me tiraria do foco da minha vida, né, adulta. Só que essa questão de jogar bola, meu pai não sabia jogar bola. Meu pai ele tinha alguns vícios de jogar baralho e dominó antigamente, então ele já não jogava. Na cabeça dele, quem jogasse baralho também ia se perder. Fala um pouco pra gente, Rodrigo, como era esse momento do educar. Agora, eu quero ir pra essa parte assim. Como era essa questão da disciplina dentro de casa? A minha mãe ainda era equilibrada, né? Que vocês conheceram minha mãe. Minha mãe eu nunca apanhei de minha mãe, entendeu? Minha mãe nunca me bateu. Porém, minha mãe, a forma que minha mãe conversava também não era algo didático. Hoje eu sei o que é isso, porque eu casei com uma esposa pedagoga e ela me passou várias coisas que, tipo, eu fazia de errado que para mim não era Era o certo. Para mim, para mim era certo. Era reproduzindo, né? Na verdade, era a única realidade que você viveu. Era o que você tinha. Então, a ideia que você tinha do educar, do brincar, ou sim, ou que o brincar não existia. Então, assim, a realidade que eu tenho é que uma criança ela não precisa brincar, ela precisa se comportar, ela precisa, o que eu sei que você ouviu muito, aprender a ser gente. Sim. No seu caso, eu vejo também assim que hoje, até hoje, isso é dominante. Criar um homem é muita responsabilidade. E a maioria das famílias tira isso, principalmente da criança masculina. Porque assim, tem que ser homem, rapaz. Entendeu? E aí é cobrado isso dele. Então, assim, a maioria dos lares tem essa ideia, né, que criar um homem é um desafio. E aí priva esse homem de muita coisa. Por ele ser homem, ele tem que ter uma natureza mais dura, ele tem que ser mais rígido. Tem que ser frio. Ele tem que ser mais frio, o homem não chora. Então, assim, essa formação de homem até hoje, em alguns lares, sim, até hoje. Então, assim, aí quando você falou assim, não tinha, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, tudo era muito frio, né? Não tinha esse diálogo. Tinha palavras de afirmação entre vocês? Eu te amo, aniversário, dá abraço, troca de presente? A gente não comemorava a maioria das coisas. Por exemplo, aniversário para mim era até constrangedor, porque nem eu dava feliz aniversário a ninguém e nem ninguém me dava. Então o sacana aí tá ficando mais velho aí, era isso aí, a nossa conversa era essa daí. E tanto é que eu não gosto de comemorar aniversário, e para mim, não é nem que não seja importante nem relevante, mas para mim é constrangedor. Eu acho que para a maioria das pessoas vai falar, não, para mim é constrangedor bater palma, por exemplo, parabéns, para ficar ali na frente e a galera bater palma. Para mim, um aniversário em si é constrangedor. Porque verdade, eu não comemorava. Para você é algo que não te pertence. Não me pertence. Então, se não te pertence, é algo estranho. Algo que não pertence ao nosso corpo, ou ao nosso emocional, ou à nossa mente, sei lá, algo que não foi construído em nós, é estranho. É como você pegar um braço, perder o seu braço, e aí você bota um braço mecânico. Então, é algo muito estranho. O seu corpo estranho aquilo ali. Então, o comemorar do aniversário, o abraço e tal, não pertencia a você. Então eu chego com isso aqui, pra você é muito estranho. E isso é muito natural no ser humano. Não tinha um abraço de manhã, meu filho, de seu aniversário, aquele abraço. Mas Deus te abençoe. Pronto, você errava. Pau. Mas quando você acertava, me fala um pouco. Fiz algo legal, tirei uma nota boa. Eu acho que todo mundo da minha idade pra baixo era isso aí, velho. Porque quando você errava, você apanhava. Quando você acertava, você falava, rapaz, é mais que sua obrigação. Você quer que eu faça o quê por você? Tipo, eu pago a sua escola para isso, eu mando você para a escola para isso, você toma aula disso por conta disso. Então, o máximo que você faz aí tudo que você faz, no seu máximo, é sua obrigação. Então, eu sempre tive essa responsabilidade
E eu sempre também fui muito tranquilo com relação a isso, porque não me ensinaram. Não recebi, então para mim isso era algo até anormal, a galera chegar e falar assim, não, pô, meu pai me deu parabéns pela nota. Eu falei assim, qual foi, velho? Eu tenho que receber parabéns porque vocês tomam nota baixa, pô, a gente é gangster. Então eu sempre brincava com relação a isso, porque eu não recebia. Então, para mim, isso é natural, não receber elogio. Hoje mesmo eu sou constrangido. Se alguém me der um elogio, eu vou tentar curvar por outro ângulo e lançar o elogio que me deu em outra pessoa e pular fora. Sempre quando eu prego mesmo, que alguém fala, não, você foi bem, eu falei, não, você é bem. Não, pô, que nada, eu tô aprendendo com o meu pastor. Você já fez isso com ela? Várias vezes, várias vezes. Quando eu falei lá no início que a criança que foi roubada, o adulto paga a conta, é o que aconteceu. Até hoje ele tem o mesmo comportamento, a mesma forma de se defender e fugir da situação, porém, tipo assim, como que você ficou mais profissional ainda nisso, entendeu? Quando criança ele falava que nada, esse negócio, sabe, de elogio, isso aí é besteira, não sei o quê. Aí hoje ele desfalca, ele aponta o outro para que não fique nele. Porque realmente, como eu falei aqui, né, antes, ele não sabe lidar com isso. É algo novo, é algo estranho, é algo que não pertence a ele, alguém chegar e fazer um elogio. Entendeu? Alguém chegar e falar, parabéns. E falando nisso, eu vou contar a experiência que eu tive com ele. Hoje eu tô falante. Eu tive uma experiência com ele tem pouco tempo, né? Eu falei com ele, né? Me deu um apoio no coral, porque ele entende muito de música, ele tem um ouvido muito sensível, né? Pra poder ouvir. E aí eu falei... Aí eu falei, Paty, a gente vai pedir a Rodrigo para dar uma força a gente no coral e tal. Aí o coral, primeiro dia não foi legal, o segundo ensaio o coral arrasou, sabe? Eu fiquei de pé, eu aplaudi, eu fiquei emocionada, foi algo lindo. E aí, quando parou ele todo fez mundo, o coral, todo mundo feliz, ele falou, epa, você fez isso, você fez aquilo. Aí eu, gente, meu Deus, eu fiquei de pé, eu fiquei emocionada, aí fiquei de pé, assim, aí ele veio, saiu, veio até a mim, chegou no meu ouvido, falou assim, ó, pastora, não fica elogiando, não. Se a senhora ficar elogiando, a produção vai descer. Eles vão começar a se perder ali. Tem que falar que tá ruim, pra poder da produção cantar bem. Aí eu só fiz assim nele. Eu falei, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. A gente pode elogiar. A gente pode dizer que foi um sucesso e não vai cair. Eles vão continuar o mesmo. Aí ele, não, pastor, eu falei, isso foi o que te ensinaram. Mas eu vou te ensinar de uma forma diferente. Aí ele pegou, baixou a cabeça e saiu. E ao mesmo tempo que você ensinava ele, você desconstruía ele. Desconstruía, porque pra ele, tipo assim, se fazer elogio, a pessoa vai, tipo, parar, relaxar, não vai sair bem porque recebeu elogio. E é um desafio, né, que a gente tem vivido assim com ele hoje, um novo tempo. A gente conhece o Rodrigo há muito tempo, mas menos de um ano pra cá a gente tá vivendo um novo tempo com o Rodrigo. E eu tenho falado isso a ele, tanto do elogio, como ele também fazer isso, né? A gente não precisa se desfazer da pessoa o tempo todo pra pessoa ser um sucesso, que isso não é legal. E às vezes a gente pode elogiar e pode receber elogio também. Isso é muito importante, pai, mãe, né? Na construção da família em si. Às vezes a gente pega o filho, como o Rodrigo falou, é sua obrigação, né? Você não fez mais do que a sua obrigação, você não trabalha, você não faz isso. Só que às vezes é tão bom você chegar pro seu filho e falar, parabéns, filho, você conseguiu, parabéns, filho, você é um sucesso aqui, sabe? E não só o parabéns, como quando o filho fracassar, é algo que eu carrego comigo, eu aprendi isso, sabe? O filho chega em casa arrasado, por uma nota baixa, ou por uma frustração, qualquer outra coisa, algo que ele não conseguiu, algo que ele falhou. E aí a gente, como administradores, né, do nosso lar, a gente cai em cima. Você errou, você falhou, você é isso, porque não estudou, porque você é um burro, e sabe? Mas a gente não chega. Quantos de vocês, seus filhos, chegam em casa com um boletim com a nota baixa, perdi nessa matéria, ou fez algo assim que não foi legal e você chegou pro seu filho e falou, não fui bem na prova. Filho, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem, você não conseguiu, isso vai acontecer, é coisa da vida. Ah, mas eu tô me sentindo péssima, eu vou perder. Filho, tá tudo bem, a vida é assim, tem momentos que a gente vai perder. Mas tem momento que, nesse momento que eu perder, eu vou aprender a lutar, eu vou aprender a não desistir. E tá tudo bem, isso é coisa da vida, filho, isso é a vida. E às vezes a gente não faz isso. Sabe dizer tá tudo bem pro nosso filho quando tudo não estiver bem. E faz parte do convívio, né, familiar. Na verdade, o ser humano, tanto a crítica quanto o elogio. A pessoa precisa saber que o elogio, ele te faz bem. Palavra, né, de afirmação. É, palavra de afirmação. Como a crítica, ela precisa trilhar o caminho da construção, né? Crítica construtiva.
Então você está criticando a pessoa, mas elevando a pessoa a uma melhora. E não uma crítica trazendo um desmoronamento para uma pessoa, colocando ela para baixo, como você falou, né? Burro e tantas palavras. Não, mas uma crítica construtiva. Vai dar tudo certo. Você não conseguiu alcançar a sua meta, mas vai dar tudo certo, vai ficar bem. Então, assim, você naquela conversa, você criticou, mas de uma forma construtiva. Você incentivou a pessoa a melhorar, a criar, né, essa estrutura, essa maturidade. E ensinar também, conduzir. Não para aqui só no falar, filho, tá tudo bem que você não conseguiu. Vai deitar, vai dormir. Não, é dizer, filho, tá tudo bem, você não conseguiu, mas vamos criar uma estratégia. E hoje eu tenho um adolescente, né, dentro de casa. E eu passei por uma experiência que ela foi muito, muito ruim na matéria. Já estava chegando no final do ano. E aí ela chegou em casa arrasada, ela falou, mãe, eu perdi nessa matéria, eu não vou conseguir, não tem como eu conseguir. Eu preciso de muitos pontos e tal. E aí eu olhei pra ela assim, eu fiquei, pra falar, você tinha que estudar, você não sei o quê, agora no final do ano que você vem. Aí eu peguei, parei, pensei, eu falei, ô filha, tá tudo bem, você consegue? Não, eu não consigo. Eu falei, você consegue, eu vou te ajudar. A gente vai criar uma estratégia de estudo. E aí comecei a falar o que eu achava que dava certo. Vamos assistir videoaula. Quem é o menino, o seu colega que mais domina essa matéria? Sente com ele, pergunte, faça isso, faça aquilo. Criar uma estratégia, sabe? Eu disse, ela tá tudo bem, que você não conseguiu, você vai ficar bem, mas vamos continuar. Então, ela continuou, ela fez o que eu disse e tal. Parou, né? Não parou, e quando depois ela falou, mãe, eu consegui, graças a Deus eu consegui, eu passei nessa matéria. Meu Deus, aquele vídeo que eu assisti, aquilo que eu fiz e tal. E o que eu estava ensinando a minha filha não era sobre a nota, não era sobre o passar de ano, não era sobre aquela matéria. O que eu estava ensinando a minha filha foi algo para a vida, sabe? Tipo assim, se você não conseguiu hoje, não pare, não desista. Eu estava construindo uma fortaleza dentro dela, entendeu? Porque a fortaleza, ela recebe o seu impacto. Ela recebe o seu impacto. Mas como é que eu vou me comportar diante desse impacto? Eu vou cair, eu vou me jogar, eu vou ficar lá? Não, eu recebi o impacto. O que é que eu vou fazer agora? Então, é dar ferramenta para a nossa geração, sabe? É o que estamos deixando de herança emocional, sei lá, para a nossa geração. Na verdade, eu vejo a geração de hoje já lutando para quebrar isso. Já, inclusive, nós estamos aqui agora lutando para quebrar isso. E a nossa geração agora é que está abrindo os olhos para essa realidade, está enxergando esses déficits, esses erros familiares. Hoje, com a psicologia em alta, as terapias, tem a psicanálise, está identificando muitos erros, muitas coisas lá atrás. Até dentro da religião, ter o contexto bíblico, hoje as pessoas elas estão tendo um zelo a mais para uma boa exegese do texto. Com certeza. Então, muitas pessoas pegaram o texto e aplicaram errado. Quer ver uma coisa? Pega um texto isolado, né? Pega a parte, o pai se cobrindo e dizendo, ó, os filhos têm que honrar o pai e a mãe. E prende-se nisso aqui e não dá continuidade no texto. Que o texto também diz que os pais não devem provocar a ira aos filhos. Então, é um contexto geral. Então, há necessidade de uma boa exegese no texto. Então, hoje, graças a Deus, há um despertar. Eu vi vocês falando sobre o crescimento, né, da psicologia. O crescimento da psicologia é devido à grande demanda de pessoas doentes. Sim. Porque a psicologia cresceu porque tem mais pessoas doentes. E, por incrível que pareça, a psicologia ainda está crescendo e vai ter muita coisa para se resolver que a área não dará conta. Porque se você for reparar, muitas coisas que de 30 anos para baixo que vivenciaram a galera de 95, a galera de 90, tem muitas coisas que hoje a galera fala assim, é frescura. Eu conheço tem uns amigos que falaram assim, os meus pais, uma vez falou assim, velho, amanhã eu vou, a mãe falou pro menino, amanhã de manhã eu vou embora, você vai ficar aí com seu pai. Ele não acreditou, quando ele acordou, foi embora. E para ele, em si, é normal. Ele falou que nada, velho, eu me virei porque eu sou homem. Eu me virei porque eu sou homem. Então, assim, pra galera de 35... Eu vou usar a fala de minha pastora, ele entrou em um processo de negação. Pra galera de 35 anos pra baixo, isso é normal. Se você for sentar com qualquer pessoa de 30 anos pra baixo, 35 anos pra baixo, até 40 pra baixo, é normal a galera não ter pai. Porque, não, pô, meu pai me deixou lá. E seu pai... que nada, não tô nem aí não, velho. Meu pai me deixou e é isso aí mesmo. Então, a gente percebe que a grande demanda
fez com que a área crescesse. Porque há mais pessoas feridas do que pessoas saradas. Sim. Porque se tivesse mais pessoas saradas, a área diminuiria. Talvez a galera falasse, não faz psicologia não, porque psicologia não vai te dar dinheiro se não tem ninguém doente. Entendeu? Então, quanto maior a necessidade de pessoas curadas, maior a necessidade da área. E me fez até lembrar, que eu falo demais também, me fez até lembrar um episódio, ainda falando da infância e a importância, que eu aprendi isso aqui também com minha esposa, que a minha filha, ela conversa muito, né? E aí uma vez mandaram um recado, puxou o pai, mandaram um recado para ela dizendo que ela conversava muito. E aí ficou, não, sua filha conversa muito, e criança conversa muito mesmo. Eu me lembro que eu apanhei várias vezes porque a minha farda voltava suja, pô. Tipo, na terceira, quarta, quinta série, não, você tá apanhando por isso, porque a sua farda tá vindo suja, então você tá pegando picula na escola. Óbvio que tô pegando picula na escola. Óbvio que eu tô jogando bola. Entendeu? Então, isso para algumas pessoas é natural, porque para eles cresceram assim. Eles foram condicionados a pensar assim. Então, assim, não, pô, o homem tem que trabalhar cedo. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você apanhava, acontecia tudo isso com você. Hoje, você se colocando no lugar dos seus pais, o que você faria? Uma criança que brincou, que correu, veio com a farda suja. Vamos trazer hoje para a realidade. Como se deve fazer? Rapaz, eu acho que criança é criança, velho. Independente do ambiente. Por exemplo, o neto do senhor Heitor volta com a farda toda. Minha filha voltou com a farda toda melada, do balé, tudo, toda melada de tinta. Toda melada de tinta. E aí a gente falou, aí eu meio que achei estranho assim, mas como a Raquel já tinha me alertado, ela falou assim, velho, criança é criança, velho. Criança vai se sujar de tinta, criança vai sentar no chão. Criança, porque a gente tem que entender que criança porque fala assim, pô, velho, ó, pai. Montou alguma coisa aí. Claro, veio lá atrás. Eu falei assim, ó, pai, que viagem. Então, assim, tem muitas coisas na minha vida que eu tava até conversando com minha esposa, tem muitas coisas na minha vida que hoje eu olho assim e falo assim, ó, pai, velho, isso aí eu fazia também, mas eu era tratado de outra forma. Eu era educado de outra forma. Uma coisa é você, até no ensino médio, pô. Ensino médio tem intersala, ou tem educação física. Aí eu vou votar com a farda como suja. Eu lembro que quando o governo começou a dar farda, a minha prioridade não era nem pegar a branca, pô. Era pegar azul, porque eu ia votar suado mesmo. Então, existe todo esse cuidado que os pais têm que ter. De falar assim, ó, a criança tá na fase dele. Uma coisa adulto, por exemplo, que eu aprendi também. Se eu tô na minha casa, o senhor derruba um copo de água, o que eu vou fazer? Não, meu pastor, pode deixar aí que eu limpo. Eu até falo, não. Quebrou a mesa, não. Oxe, você é doido? Vai ligar pra isso aí, eu compro. Mas quando é a criança, eu aprendi com minha esposa. Quando é o filho, não, que a criança de qualquer um pode chegar, quebrar um copo. Não, se for a nossa criança, Leva logo pro pastor, tô na frente, na hora ali, né, daquela famosa olhada. Aquela olhada assim que a criança já sabe, já vou botar um capote aqui porque eu vou apanhar. A criança que tava brincando, se movimentando, já não é mais a mesma. A criança já sentou no cantinho dela, na cabeça dela tá dizendo assim, ó, chegar em casa, o pau vai quebrar. Tudo que Deus faz é perfeito, né? E Deus já colocou na sua vida logo uma jovem que se formar em pedagogia já para direcionar, né? Porque senão, como é que cuidava de um... Não tem como não. E eu lembro que eu não queria ter filho homem em hipótese alguma. Eu não queria ter... Porque eu falei assim, pô, se eu tiver um filho homem, eu nunca tive irmã presente. Eu falei, se eu tiver um filho homem, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez comigo. Porque a gente sempre tem na ideia que o homem em si, ele tem que ser forte, ele tem que apanhar, ele tem que aguentar, descascar o abacaxi dele. Então eu lembro que uma vez eu tomei uma surra que eu tava jogando bola no campo, e aí eu tava segurando a identidade e um dinheiro de um menino. Peguei a carteira dele, a identidade, coloquei numa frecha lá do buraco, e aí eu falei, pô, deu horário, eu falei, pô, tem que subir que eu vou pra igreja. E aí fui pra casa, chegou lá, o menino grita de lá de cima. Ô, velho, seu bagulho aí tá... Cadê meu bagulho? Você deixou aonde? Eu tava tomando um banho. Oxe, meu pai veio me quebrando, meu filho. Que me quebrou e amassou. Porque na cabeça de meu pai eu já tava fazendo alguma coisa de errado. O bagulho era droga. Na cabeça dele já era droga. Uma vez eu apanhei, eu falei, pô, velho, não tô fazendo nada. Esse cara, não foi o Rodrigo, não. Ele falou, deixa a surra aí. Depois você não apanha mais, tá com uma aí já empedurada. A gente tá rindo hoje. Você tá rindo hoje. Porque eu tô sentindo daqui lá, quando você tava na sua surra, você não tava dando risada. Falando em Odião, você falou aí, né? Aí eu fiquei aqui. Você falou sobre... Eu não queria ter um filho homem. Ele falou que ele tinha em mente, mais ou menos, que
O filho homem tinha que ser criado assim, com porrada, com isso, com aquilo. Mas será que você não queria um filho homem? Porque você imaginava que seu filho ia ter o mesmo sentimento que você tinha pelo seu pai Talvez na infância? sim, com certeza. Entende? Tipo assim, eu vou ter um filho, vai ser meu filho e ele não vai gostar de mim. Eu não tô dizendo que você não gosta do seu pai, mas assim, o sentimento que você tinha quando você apanhava, quando você queria brincar e tal. Então, aquele sentimento de revolta você associou, talvez. Sua família, né? Te colocou dentro de casa e tentou te privar do mundo. De tudo. De tudo. De Isso. tudo. É o que eu tô vendo, assim, tipo, não vai dar com homem, não vai dar com mulher, não vai brincar na rua com os meninos que vai dar pra quem não presta, não vai jogar bola. Não recebe carinho, tal, não vai ter uma infância. E aí parou. Você sabe o que eu vejo com tudo isso? Eu vejo, e eu pego até mesmo um texto, né, que Paulo disse, tem muito zelo de Deus, Sim. mas sem entendimento. Sem entendimento. E se você for parar para analisar, tudo isso aí está em nome do quê? Do zelo. Sim. Se você parar para analisar, está em nome do zelo. Então, muitas coisas estão em nome do zelo, do cuidado. E aí, olha o excesso. Olha o que ele conhece, é o que os pais dele conheciam de zelo, de cuidado. Isso. E aí é o prejudicial. Né? Como é prejudicial. E aí eu torno a citar aqui, reforçar o podcast, o Podcura, é prevenção. Então, assim, a gente não pode estar aqui, você não pode estar assistindo aí e reproduzir o que aconteceu no passado. Então, é tempo de repensar, é tempo de se desconstruir para uma nova construção. Você foi crescendo, né? Você foi vendo as coisas, você foi andando em lugares, igreja, escola, sei lá, até na rua mesmo, assim. E, sei lá, talvez você via assim um pai tratando bem um filho. Até mesmo esse aluno que você disse que chegou, poxa, meu pai me elogiou porque eu tomei nota boa, né? Essas coisas assim. Tudo isso que quando você foi crescendo, foi criando um senso de isso aqui é certo, isso aqui é errado. Em algum momento você achava que você precisava merecer o amor de seu pai, que você não tinha o amor de seu pai, que ele não te amava? Eu já pensei nisso várias vezes, inclusive mais novo também. Só que era algo que eu não sentia necessidade, porque a gente só tem necessidade, sente falta daquilo que a gente já teve. Então, eu sempre carreguei, tenho que carregar as ignorâncias do meu pai, as grosserias do meu pai, porque meu pai não é alfabetizado. Então, eu sempre transferia isso como assim, mais ou menos assim, A culpa não é culpa dele, é culpa dos pais dele. Só que depois eu vim entendendo que se a gente não quebra esse ciclo, aí ficaria, meu avô fez isso com meu pai fez isso comigo, eu poderia fazer isso com meus filhos. É o continuado, né? Continuado. Então, assim, eu nunca senti assim, eu preciso merecer o amor do meu pai, dos meus pais. Porque para mim aquilo ali era normal, a mulher era delicada mesmo e o homem era grosso. E o amor era aquilo que você tinha aquilo ali. Para mim ali já era suficiente. Essa ideia do eu não gosto ou nunca teve, isso é muito importante, porque assim, quando a pessoa expressa, né, quando ela externa isso, eu não gosto, gera um bloqueio. Por quê? Porque se eu estou dizendo que eu não gosto, tem que respeitar. E as pessoas não vai dar. Pronto, tem que respeitar. Sim. Mas quando a pessoa abre a boca e diz assim, eu nunca tive, é uma abertura para aprender. Mas tem pessoas que não sabem disso, amor. Isso. Tem pessoas que realmente acham, que incomoda a gente. Sabe uma pessoa que nunca recebeu um abraço, um eu te amo, e do nada Chega chegar alguém um abraçando, amigo e falar, elogiando. até a própria Mas é isso. filha falar, eu te amo e beijo, você fica assim, e agora eu faço o quê? Mas para essa pessoa, torna-se Entendeu? muito mais confortável Sim. ela dizer que não gosta. Por quê? Porque se eu digo que não gosto, a pessoa precisa respeitar Isso. o que eu tenho E se ele falar apresentado que não sabe lidar aqui. com aquilo, de certa forma ele vai ser confrontado Isso. agora a mudar. Mas é isso que eu estou dizendo, gente. Às vezes as pessoas não sabem que eu que não sei lidar com isso. Sim. As pessoas não sabem, porque é tão Não sabia, porque é agora um a gente tá falando, as desconforto. pessoas Isso são- é um desconforto tão grande que você Desconstrução, né? fala, eu não gosto, mas o que é que você não gosta? Não é o abraço, não é o beijo, não é o eu te amo. O que você não gosta é a sensação que te causa de Nunca teve. eu não sei fazer, eu não sei corresponder. E isso é muito desconfortante. Então, não é que você não goste do beijo, do eu te amo, do parabéns, você foi um sucesso. Você não sabe lidar com isso. Quando a gente não sabe de algo, é muito ruim. A gente está em um meio tentando fazer algo que eu não sei. É algo com certeza. desconfortante. Entendeu o que eu tô falando? E, Então, e é mais ou menos isso. adulto é pior para resolver, né? Sim. Porque quando você é criança, a gente faz sempre lá com Duda, que ela fala assim, eu não gosto disso. Aí a gente fala assim, vem cá, prova aqui. Experimenta. Come aqui. dê Se você não oportunidade. gostar, é porque minha esposa fala, se você não gostar, você joga para fora. Você vai lá e cospe.
eu falo, não, você vai comer porque isso aí foi caro. Se não gostar, você não come de novo. É pelo menos Mas, esse. mas Aí quando a começar a comer galera da aí... nutrição ensina algo muito importante, né? E a gente leva para a vida. Você vai pegar o quiabo, a criança comeu a primeira vez, eu não gosto. Tudo bem, filha, você não precisa comer. Mas toda vez que você tiver esse cardápio em casa que tiver quiabo, você vai botar, estou usando o exemplo do quiabo, você vai botar um pinguinho no cantinho do prato. Mãe, eu não gosto, não tem problema, não come. Vai chegar uma hora que a criança vai acabar botando na boca. Aí é ruim. Passou 15 dias, a criança vai botar na boca. Vai chegar um dia que a criança vai engolir. E aí, talvez chegue a fase adulta, essa criança passou a gostar de quiabo. Quantas pessoas? Ah, eu não gostava disso, agora eu aprendi a comer. A insistência. Tem algum Então, alimento isso que é você pra dizer que tudo. não gostava de Eu você acho come? muito. Xinxim, por exemplo, comi um ontem, maravilhoso, mas xinxim eu não gostava. Camarão, acarajé, eu aprendi a comer acarajé e abará uns 4 anos pra cá, porque um colega de trabalho, toda vez que ele passava, ele comprava um tamanho pra ele. Eu comia metade e jogava Olha o uma que eu parte acabei de fora. falar. Todas as vezes comprava um pra mim, um pra ele. Então acabou, eu trazia pra Raquel. Aí depois eu falava assim, bateu a fome, Vou eu falei, experimentar vou comer esse isso aí. negócio. Eu Mas vou por que comer você isso não aqui. gostava da acarajé? Porque a gente não comia, porque a acarajé Não do entrava. Naquela época, naquela era época bolota do diabo. bolota, A gente foi ensinado assim. É. Rodrigo, ele tem algo muito dominante também, né? Não só ele, como as pessoas que teve um histórico parecido com o dele. Algo que eu acho muito dominante dele. Ele faz as coisas assim, sabe? E ele se cobra muito. Ele nunca tá bom o que ele tá fazendo. Ele faz com muito carinho, com perfeição, tudo Sim. bonitinho. Mas ele nunca chega para falar assim, poxa, tá lindo isso aqui, tá legal, né? Falou, Rodrigo, tá lindo, pô, ficou massa. Não, não ficou, não. Elogio. Ali faltou isso, faltou aquilo. Não, ele não se sente o suficiente. Nada que ele faz tá bom, nada que ele faz tá perfeito. E ele se cobra e cobra dos outros também, porque o mesmo olhar que ele tem sobre ele tem sobre as pessoas. Sim, Você é pode assim fazer mesmo. o que for, ele não tá legal, falta algo mais. E ele ainda é pior, ele é mais cruel ainda com ele. Então é algo que a gente tem trabalhado de se não ficou 100%, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, mas não tá, tem que ficar. E é uma alta cobrança. Então, são pessoas que têm o mesmo perfil dele e outras pessoas também que viveram outras histórias, às vezes tem esse perfil, né, de se cobrar, de não se aceitar, não tá bom, tá ruim, não tá legal e não consegue se ver como uma pessoa que é capaz de fazer algo, como uma pessoa que é capaz de construir algo legal. Então, assim, isso é muito importante, gente. Inclusive, Rodrigo, você poderia destacar para a gente aqui, se hoje, depois de adulto, você consegue identificar marcas na sua personalidade, na sua formação de caráter, que foi consequência da sua infância? Quando eu chegava na igreja, além da responsabilidade que meus pais impusavam em cima de mim, colocavam em cima de mim, também tinha a responsabilidade das pessoas que estavam dentro da igreja. Porque eu comecei a pregar muito cedo. Os meus pais, na realidade, uma irmã viu potencial em mim, não sei como, e aí ela me colocou para pregar, acho que com 11 ou foi 10 anos de idade. Inclusive, também me batizei muito cedo. Eu acredito que a maioria da galera que andou comigo ali, que foram os meus parceiros de infância, foram batizados Contemporâneos. contemporâneos de data, foram batizados cedo. Então, a partir do momento que eu comecei a pregar, a galera, a primeira coisa que falaram foi: você tem que se batizar. Não, porque você tem que se batizar. Porque, pronto, eu me batizei. E aí, depois que eu me batizei, não, agora você vai precisar pregar em todo congresso de crianças. Então, eu lembro que na grande maioria dos congressos de crianças que teve na minha igreja, ou em algumas outras igrejas da Assembleia de Deus, entre outras, eu sempre preguei. E isso acabou roubando de mim, sabe? Uma infância, porque colocaram uma responsabilidade para mim, como que se você precisar pregar, mas não pode brincar. Entendeu? Você vai pregar aqui, mas você não pode ser igual às outras crianças. Então, eu tive a infância muito roubada pela religião em si, mas eu falo com todo carinho, porque é algo é um lugar que eu amo estar, mas pela religião em si eu fui muito cobrado, ao ponto de eu não participar de escolinha de criança, eu participava raramente. Eu participei de alguns eventos na igreja que acabou me excluindo da minha infância. Como outras pessoas que cresceram comigo e pregaram, foram excluídos também. Então, acho que isso foi o que mais me afetou. Você tem que pregar, você tem que orar 3 horas de relógio e ler 3 horas de relógio, você precisa ser pregador, porque pregador é isso. E colocaram essa
responsabilidade em mim. Né? Eu lembro que você me contou que foi pregar em uma igreja e quando chegou lá na frente da igreja tinha como é que fala? Um bocado de areia. Sim. E aí você viu as crianças correndo e aí Brincando. você terminou querendo ir também. E aí as pessoas te barraram Sim. e falaram, não, você não pode Você é pregador. viver isso porque você é pregador. Você tem que se comportar como tal. Sim. E isso deixou meu coração assim, sabe? Me deu vontade de chorar. Eu falei, meu Deus, roubaram, assassinaram, desquartejaram, fizeram tudo com a sua infância. E Porque aqui imagine. vale salientar que nós não somos contra uma Isso. criança Com que certeza. prega, uma criança que louva, que seja a instrumentalidade de Deus, mas deixa a criança ser criança. E eu vejo também que tudo isso foi permitido com a permissão da família. Tudo isso teve a permissão da família. Sim, Com sim, certeza. Porque, certeza. por mais que a igreja botou, não sei Não quem botou, não sei podou, quem né? botou, a família é essencial nesse momento para falar, para. Sabe? Pregou, tem a areinha ali, ele quer se banhar na areinha, tira o terninho, tira o sapato, tira aí, vá, meu filho, pular na areia. As crianças tudo brincando, e ele disse que babava, via aquela areia ali e tal, e ele sempre deu. E aí Então, a gente entra com a ideia, por mais que a Bíblia ela não aponte, né, a infância ou a Jesus criança, mas historicamente falando, Jesus, Sim. ele foi uma criança comum, como as outras crianças. Jesus pregava brincava, evangelho, o evangelho, né? brincava. Mas, com Então, assim, certeza, às tinha vezes as influência pessoas dele. têm uma visão da religião, né, de uma forma totalmente obscura. Sim. Você não tinha seu pai como um herói, nem sabia, na verdade, que pai tinha que ser um herói. Mas se hoje Maria Eduarda chegasse em casa com a caixinha e escrevesse assim, pai, você é meu herói. Como receberia Como isso? você receberia isso? Hoje eu já consigo reagir naturalmente. Tipo assim, eu consigo dar a palavra de afirmação à minha filha. Às vezes ainda tem algumas coisas ali que eu peco muito. Bem natural. Eu peco muito. Porém, hoje eu consigo. Ó, filho, eu te amo. Porque era coisas que eu não ouvia, entendeu? Era coisas que eu não ouvia na minha infância. Então hoje eu já consigo entender que, ó, ela é uma criança, ela tem o espaço dela, tem que ter o espaço de escuta dela também, né? Sim. Eu aprendi muito isso, a escutar ela e falar, não, o que foi? E hoje eu consigo receber isso com carinho. Mas se fosse uns 8, 10 anos atrás, talvez eu reagiria totalmente diferente. Você faria o que com ela? Ou não faria? Eu faria com ela que o herói dela é Deus, pô. Rodrigo Patti te fez uma pergunta. Se quando criança você sentiu falta, né, desse afeto, se você achou que você era merecedor do afeto do seu pai, às vezes que não, porque eu não sabia o que era isso e tal. Hoje você cresceu, você é um adulto, Sim. certo? E hoje, como adulto, quando você olha para trás, assim, você fala, poxa, o que é que você sente? Como é que tá essas emoções hoje? Eu não gosto nem de olhar para trás, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente sente. E sentir é algo que eu mesmo não me permito. Para mim, isso eu não posso olhar para trás e sentir a dor do passado. Eu fui condicionado a isso. Porém, era de suma importância eu ter isso, né, velho? Eu acho que toda criança em si, ela precisa ter isso. Então, Você para reconhece mim, os danos que com você tem certeza, hoje com por certeza, causa com disso? certeza. As minhas complicações sociais se dá muito por não ter isso. Por exemplo, eu não consigo sustentar por muito tempo uma amizade. Entendeu? Tipo, o cara é meu amigo, tá aqui. Isso para mim me choca quando o cara fala assim, não, pô, e aí eu vou para sua casa. Isso para mim ainda é novo. Tem um ano para cá. Tem de um ano para cá. Porque quando os caras falam assim, não, eu vou para sua casa, para mim eu falo, pô, eu sempre procuro alguma coisa para fazer. Pra gente não sentar ali. Agora ele já sabe. Infelizmente, agora o Ricardinho aí vai. Eu lembro que você, conversando comigo, né, fico até de falar sobre isso aqui, você falou sobre amizade, eu lembrei agora. A dificuldade que você tem de ser amado por essas amizades que você já acha estranho quando um amigo tá muito ali, de junto e tal, e ao mesmo tempo eu lembro, me corrija se eu estiver errado, você falou assim, eu tento, com outras palavras, eu tento fechar meu coração, endurecer meu coração para não amar, para não me apegar, porque eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de eu gostar daquela amizade, daquele carinho, eu me entregar e aí o amigo ir embora e eu ficar sofrendo. Então eu já rejeito logo para eu não precisar viver isso. Você lembra que a gente conversou isso? E isso foi muito dos meus pais mesmo. Minha família, por exemplo, eu não tenho contato com parentes, né?
Vou na casa final de semana. Não, sexta-feira santa, aparece aqui. E aí eu não vou porque eu não tenho esse vínculo. Tem tios meus que moram na minha rua, que eu passo de frente com ele, ele me olha, eu olho, a gente nem fala assim, e aí, benção meu tio. Porque é algo que para mim não é natural. Então eu não tenho um vínculo com vó e pai. Para mim é a mesma coisa. Que é a mesma coisa que irmão, que é a mesma coisa que primo. Então não tem esse vínculo de, não, essa aqui é minha avó, essa aqui é meu pai, esse aqui é meu irmão, de ter cada um espaço no coração reservado com afeto, esse negócio, esse contato com parente, de falar assim, não, vamos fazer tal coisa. Eu lembro que quando eu me casei, a minha esposa falava assim, rapaz, velho, como é que você passa pelo seu tio, como é que você não consegue falar com sua avó, que eu passava 8 anos sem falar com minha avó, sem ligar e falar, e aí, bisavó, como é que você tá? Porque eu fui criado assim. Se você hoje, né, hoje, depois de tudo que você viveu, hoje você construiu uma família, você já está deixando uma geração aí. Duda já é a sua geração, né? Já é a sua geração. E aí você já deixou claro aqui que você tem tentado quebrar alguns vínculos aí com Duda para não passar isso tudo que você viveu para ela. Mesmo em alguns momentos você errando em algumas questões, mas tentando acertar. Mas que legado você gostaria de deixar para essas próximas gerações suas que virão por aí? Passar de Duda para o neto e aí vai. A escuta, o diálogo em si, ele é importantíssimo para a criança. Porque é o primeiro período dela aqui e tudo que você falar daqui para frente, você vai construir o caráter dela, tanto do menino quanto da menina. Existe um termo, eu não sei se é psicológico, da psicologia ou da pedagogia, que é de Locke, que ele fala que a criança ela é uma tábula rasa, né? Então, tudo que você inserir ali dentro dessa tábula rasa, então, na psicologia. Os dois. É porque já esse termo eu conheci na teologia. Tudo que você inserir ali na criança vai forjar o caráter dela. Ou seja, se você pega a criança e insere nela, que você não presta, que você é isso, que você vai causar traumas, que vai causar insegurança, que vai causar talvez uma depressão. Provavelmente, quando você falar naquilo, vai causar ansiedade. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, quando você vê, você está com a corda no pescoço. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar dessa tábula rasa, desse início, né, dessa infância. Porque a partir dali você vai ver se a sua criança como ela vai se desenvolver e como o caráter dela vai ser moldado. Então, eu gosto muito não tudo, mas essa frase de Locke, esse conceito de Locke, eu gosto muito, porque a partir do momento que a criança é criança, dali você vai moldar ela. É como se fosse um cartão de memória ou um pendrive vazio. Aí você vai colocando os arquivos ali e vai salvando. Criar um filho não é só dar um teto e dar de comer. Né? Eu costumava dizer isso que, tipo, nós filhos não somos animais para viver de comida. Sim. Né? Existem várias outras questões aí que os pais eles precisam preencher na vida de uma criança. Né? Que é tudo isso que você quer deixar para sua geração. Com certeza. Mas se hoje você tivesse a oportunidade de falar com o seu eu criança do passado, o que você diria para aquela criança que sofreu todo esse abuso emocional? Eu acho que é uma pergunta muito complicada, porque você olhar para uma criança e falar para ela, resista, a gente não vai ser empático com a criança. Rejeite, aí uma criança vai crescer mais ferida ainda. E isso pode causar consequências na sua vida. Eu acho que só Deus, para olhar para uma criança e ter misericórdia e cuidado dela. Porque tirando isso aí, não tem. Porque criança é criança. Porque se eu olhar para minha criança do passado e falar para ela assim: isso aqui vai passar, vai ficar tudo bem lá na frente, ok. Porque ela vai se casar e vai sair de casa. Porém, não vai ficar tudo bem nas suas emoções. No campo emocional. No campo emocional. Então, é muito complicado eu olhar para minha criança do passado e falar para ela assim: resista. Porque ela é uma criança e para ela não vai entender. Agora eu posso dizer algo para os meus pais do passado. Que eu acho que isso conseguiríamos resolver. Né? Eu olhar para os meus pais do passado e falar para ele, se você tivesse feito isso aqui, era só você corrigir isso aqui. Porque a criança ela não tem como resolver o problema dela porque ela é criança. Mas os pais sim. Se você resolver tratar a sua criança como criança, eu sei que na maioria das vezes é difícil. Porque criança suja, criança bagunça, criança esperneia.
criança grita, criança brinca, mas se você tratar a criança como criança, com certeza ela vai ser um adulto maduro e os traumas que ela carregar, os traumas que ela enfrentar na vida adulta dela, ela vai conseguir resolver porque vocês deram apoio a ela quando ela era criança. Como foi para você lidar com... Você foi criado com 2 pessoas. Sim. Mas sua esposa tem uma família grande. Ah, aí é complicado para mim. Porque tem Porque coisas você que falou que tem problemas sociais também. Quando eu vou para casa, a minha esposa tem família, né? A família é enorme. E aí, geralmente, quando a gente viaja, que vai para a família dela, que tem aquele meio mundo de primo, meio mundo de gente, e ela sempre naquele... Não, eu preciso... Meu tio, aqui é meu tio. E eu falo assim, para que a Raquel tá tratando... Porque a Raquel tá tratando o tio dela como se fosse pai, sabe? Como se fosse alguém muito importante para ela. Porque para mim, as pessoas da rua e as pessoas da minha parentela é a mesma coisa, velho. E aí, qual é, meu tio? Beleza, beleza. E é isso aí. Então, para mim, eu criar esse vínculo de ter amizade, que eu sustento, fala, pô, e aí, velho, como é que você tá? Vamos sair hoje? Eu tenho muita essa dificuldade. Não, vamos sair hoje. Então, eu sou caseiro. Tipo assim, de vez em quando eu saio na rua, mas eu sou muito mais caseiro. Por exemplo, meu negócio é igreja. Se for para ir para a igreja, eu vou 400 vezes que for preciso. Agora, o negócio de sair com amizade, eu não me permito muito isso. Tanto é que quando a menina marca cinema mesmo, você pode perguntar, não vou. É muito difícil. Diante do que nós ouvimos, esse desfecho aqui da história do nosso nobre Rodrigo, e com certeza alcançando muitos corações, me veio à memória Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O Deus que em vós começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Porque a vida ela é feita de oportunidades. Oportunidades. Então, não é sobre simplesmente uma existência, um nascimento, mas é sobre o antes da existência e do nascimento. Porque Deus, ele já era antes que houvesse dia. E nada vai isentar a sua história posterior se que você, que existe, está aí hoje nos assistindo, se permitir e entender que Deus ele começou uma boa obra e que ele é fiel para aperfeiçoar. Depende simplesmente de você. Repito, se permitir desconstruir para ser construído debaixo da graça de Deus. E eu finalizo dizendo, faça com que esse vídeo, esse momento aqui, alcance vários lares, várias pessoas, várias famílias. Se você fizer isso, com certeza, você está nos ajudando a construir novas histórias. Deus abençoe. Você ainda tem algo para falar para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo? A sua criança vai crescer, pai e mãe, e, infelizmente, eles não vão esquecer do que passou. Você vai esquecer, provavelmente por conta da idade, mas a sua criança não. E eu finalizo com um pequeno texto que diz assim: a dor que Rodrigo carregou não deveria fazer parte da história de ninguém, mas ela existiu, machucou e silenciou, e quase apagou o brilho de alguém que só queria ser amado. Hoje, ao ouvir cada palavra sua, cada lembrança, a gente entende que há feridas que não cicatrizam sozinhas, e que coragem não é não sentir dor, é continuar apesar dela. Se essa história mexeu com você, respira, porque você não está sozinho. Talvez a sua dor tenha um nome diferente da dor que o Rodrigo relatou aqui, mas ela também merece ser ouvida, cuidada e respeitada. E para você que compartilhou sua história aqui com a gente, Rodrigo, muito obrigada. Você deu voz a muitas pessoas que ainda não conseguiu falar. Hoje você foi essa voz. Sua vida é mais do que o passado que você viveu. Você é a prova de que ainda dá para florescer.
mesmo depois da tempestade. Nossa pastora, a senhora tem algo a dizer ainda para nós? Eu queria pedir permissão a você, que está agora aí sentado me olhando, me ouvindo. Eu queria pedir permissão a você por 1 minuto ou 2, não sei. Deixa eu ser sua criança agora. Deixa eu te falar talvez tudo que a sua criança, sua filha, seu filho, ou deixa eu ser a criança chamada você. Agora eu sou essa criança, tá? Eu só queria te dizer uma coisa, mãe. Você não precisa gritar comigo, porque eu escuto muito bem. Se você falar com carinho, com amor, vai ser bem mais fácil para eu te entender. Mãe, você não precisa me bater tão forte, me machucar, me deixar marcas, porque infelizmente quando você faz isso, você não marca somente a minha carne, mãe, a minha pele. Você marca a minha alma, você marca minhas emoções. E eu vou crescer e eu não vou conseguir se lembrar de você de uma forma diferente, mãe. Eu não vou conseguir me lembrar de você de um toque de carinho, de amor, de uma palavra doce. E eu preciso que você me ajude a guardar essas memórias boas, legais, a me lembrar de você com tanto amor, mãe. Mãe, você não precisa ser a sua mãe. Você não precisa ser o seu pai. Mãe, você não precisa reproduzir em mim tudo que fizeram com a senhora ou com o senhor, meu pai. Eu só queria te dizer uma coisa, mãe. Eu te libero. Eu te libero para você ser curada. Eu te libero, mãe, para você ser feliz. E sabe, talvez eu não consiga ser tudo que a senhora sonhou ou projetou em relação à minha vida. Mas eu prometo uma coisa, mãe. Eu vou ser eu. Eu vou ser feliz. Eu vou construir uma nova história. E eu posso te prometer, mãe, que a minha geração, que vem da sua geração, vai ser uma das gerações mais lindas que alguém vai ouvir falar. Também, mãe, finalizo te dizendo, só isso, não é tarde. E eu ainda preciso da senhora. Eu preciso do seu pedido de perdão. Eu preciso também te pedir perdão pelas vezes que eu não entendi a sua história, o seu passado. Mas eu quero te dizer, sabe o quê, mãe? Acabou, passou. E agora é sobre mim, é sobre nós. Vamos ser felizes, mãe. Me abraça, me beija, fala que me ama. Eu não me lembro qual foi a última vez, ou se a senhora já me disse alguma vez que me ama. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu te amo, mãe. Eu te amo. É um podcast que mexe com tudo, né? Porque aqui tem pessoas que talvez viveu, eu particularmente vivi algumas coisas e aí tudo que a gente conversa aqui nos leva lá atrás. Porque estamos num processo de cura. Então, você que está nos assistindo, você foi convidado a participar desse processo de cura e se permitir ser curado. Nosso pastor, que eu gostaria que o senhor finalizasse com uma oração, não só de agradecimento, mas uma oração que possa impactar as pessoas que estão nos ouvindo lá. Adultos que ainda não foram curados e que estão reproduzindo nas suas crianças. Por favor. Santíssimo Deus, grandioso, eterno Pai, Paizinho, Senhor, aqui estamos, debaixo da graça do Senhor e com a permissão do Senhor nesse podcast, terminando, Senhor, esse momento aqui, acredito, muito edificante. E o Senhor, por meio das plataformas digitais, o Senhor nos dará a oportunidade de entrar em lares. Sim. E agora, Senhor, a minha voz, nós estamos em salas, estamos em quartos, talvez um quarto escuro, onde ali tem alguém que está trancafiada, chorosa, desesperançada, mas agora, Senhor, meu Deus, ouvindo, assistindo e talvez na luta, se permite ou não, Deus, mas que o Senhor, por meio de tudo quanto tem sido feito, alcance essa mente, alcance esse coração, alcance o psique, Deus, muda o cenário, muda a história, meu Deus poderoso, e que nos próximos anos, pessoas que foram impactadas por meio desse pó de cura, Senhor, estejam aqui conosco
para também contar a sua história e edificar vidas. E que o teu nome, exclusivamente o teu nome, unicamente o teu nome, seja glorificado. É no nome de Cristo que oramos e já agradecemos. Amém e amém. E graças a Deus.